Nossa parceira aqui, psicóloga Esther Miriam, que está ao vivo via Skype, né? Bom dia, Esther, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. E também com a Elisiane, né, Berberian, professora de Geografia e estudante de Medicina, que também conta um pouco pra gente da experiência dela, né? Bem-vindas, viu, meninas? Olá, bom dia. Bom dia. Bom, Esther, ao longo aí, né, da semana nas redes sociais, a gente viu aí várias comparações que foram feitas sobre a relação dos brasileiros, se esse caso fosse aqui, se acontecesse aqui no Brasil, né? O Brasil ainda está dando, inclusive, passos lentos, né, em relação ao assunto no combate aí ao racismo. Você acha isso também? É importante, eu acho que tem dois pontos que fazem a gente entender um pouquinho melhor essa diferença. Primeiro que o racismo que a gente vê acontecer nos Estados Unidos ou em outros lugares, ele é muito mais explícito, né? Ocorreu de fato grupos segregacionistas, houve movimentos de extermínio do povo negro, então é algo que não tem como fingir que não viu. Então é uma coisa que as pessoas se mobilizam, se sentem como um grupo, né? E é algo que dá um peso maior para essa movimentação. Aqui no Brasil não, já é algo muito sutil, é algo muito velado, que a gente chama de racismo estrutural, que é, na verdade, um conjunto de práticas que foram desenvolvidas ao longo da nossa história, com base em tudo que a gente viveu. Até porque, se a gente for parar para pensar, a escravidão de negros deixou de ser ilegal há 132 anos. Isso é muito pouco tempo, né? Então, eu consigo, por exemplo, encontrar na minha linhagem direta pessoas que foram escravizadas. Né? Existem pessoas que estavam vivas até pouco tempo que usufruíram, né, desse período da escravidão e que passaram isso para os seus filhos como se fosse algo natural e tinha que ser assim mesmo. E essas pessoas, né, acabam repassando, então, até as gerações que nós estamos agora. Então, é uma coisa que está muito incutida ainda na nossa sociedade e que é de uma forma muito mais sutil, muito mais velada, como se fosse assim e está tudo bem. E um outro ponto é que nós temos uma tendência ao negacionismo muito grande. Muitas pessoas ainda dizem que o racismo aqui no Brasil não existe. Nós já dissemos que a ditadura não existiu, nós minimizamos os efeitos da pandemia. Então, se não existe ou se não é tudo isso, não tem o que fazer. E está tudo bem dessa forma, né? Então, esses são dois pontos que explicam um pouquinho essa diferença, né, desse movimento negro, assim, desse movimento antirracista aqui no Brasil para outros locais. E entender também que nós estamos num processo de transição, né? Um processo de se mover, e as pessoas estão despertando, estão começando a falar sobre isso, e sim, é a passos lentos, mas acho que já é um pouquinho, né, que a sociedade está se mobilizando agora nesse sentido. Elisiane, qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que o Brasil ainda caminha a passos lentos? O que você sente? O mesmo que a nossa psicóloga disse, né? A questão aqui é muito devagar. E olha só quanto tempo. Foram 300 anos de escravidão sobre essa questão de discriminação, de superioridade sobre a nossa pele, né? E quando a gente fala no interior, quando a gente vai dividindo o Brasil em regiões, a gente vê diferentes comportamentos, né? Em alguns lugares são bem explícitos, outros são bem velados. Por exemplo, em Rondônia, uma visão minha, né? E eu acredito que seja compartilhado com a Esther também, em Rondônia é muito velado e a gente quase não gosta de falar sobre isso, porque é como se fosse vitimismo, né? É a mesma coisa, como é que se diz? É a mesma coisa da gente estar percebendo algo e não poder falar que isso existe. A gente entrar numa loja, a gente vê que a pessoa não te trata bem pela cor da sua pele, por mais que você esteja bem vestida, bonita, a pessoa primeiro vê a sua pele e aí ela já te julga por isso, né? Então aqui, eu falando como uma rondoniense raiz, eu vejo que isso é muito velado, bem mascarado. E aí, por exemplo, hoje eu vim de um lar pobre, né? Uma família pobre. Mas hoje eu vivo numa classe um pouco mais ou menos e a gente vê isso muito nitidamente, às vezes de forma bem mascarada. Pessoas onde eu moro que passam por mim não me cumprimentam. E assim, não que todos precisem ter afinidade com você, entende? É uma coisa muito diferente. Não é porque ela é preta eu vou gostar dela para não parecer que é racismo. Não é isso que nós estamos falando. A gente está falando que como é perceptível que as pessoas não te aceitam naquele lugar. Hoje eu sou
o quê? Tem 2 pessoas negras na minha sala, eu e a minha outra colega. Tem outras pessoas também que elas não gostam de tocar nesse assunto porque elas acham que se tocar nesse assunto, né, vai criar uma outra atmosfera, as pessoas vão achar que ela está se vitimizando, como se perceber que é preto e ter orgulho de ser preto fosse um pecado, fosse um erro. Você fala, não, eu sou preta, eu sou negra, e eu sei que às vezes aqui não é o meu lugar, mas eu estou aqui. Na verdade, sempre foi. Né? Essa é a questão, é que foi construído desse jeito, então nós estamos subindo e às vezes algumas pessoas não se sentem confortáveis de ver aquele tipo de pele num lugar onde só foi branco o tempo todo. E eu quero deixar muito bem claro que quando a gente se refere a branco, a gente se refere também a um sistema, né? A gente fala branco ao sistema, não é a pessoa branca, né? Porque a gente tem muitas pessoas brancas que estão junto com a gente nessa luta contra o racismo. A gente está falando sobre o sistema branco em especial e todo mundo que pensa dessa forma, que o preto tem que ser inferior. Então é sobre o sistema e não sobre a pessoa em si branca, né? Então é muito interessante essas questões, é o meu ponto de vista, que aqui é bem velado, bem mascarado, mas esse espaço, né, já é uma grande forma da gente começar a quebrar isso e eu me sinto lisonjeada de estar compartilhando aqui com a Esther. Bom, eu vejo vocês falando e lembro de um relato de uma amiga minha que ela tem um apartamento num prédio luxuoso aqui em Porto Velho e quando ela foi comprar, acho que na segunda visita dela, já tinha até comprado, aí uma pessoa passou que ela conhecia de outros lugares, né? Veio visitar alguém, ela, não, eu comprei aqui. Você, assim, como se fosse algo, sabe, absurdo. E ela sentiu isso, ela me disse sobre esse relato. É algo até difícil a gente acreditar, mas só sabe quem vive isso, né? Eu sou filha, né, de um professor negro, né? Meu pai é negro e as pessoas olham, seu pai é negro? Como assim, né? Acham aquilo absurdo, assim. Como o seu pai é negro, você tem a cor de pele branca, enfim, né, clara. Então, assim, eu sei porque eu sinto, assim, em relação ao meu pai, né? Então, eu imagino que vocês sentem. Claro que nunca vou imaginar, né, nunca senti na pele, né, de fato, essa diferença, esse sentimento, né, que nem minha amiga comentando a respeito disso, é algo que a gente não consegue acreditar, mas a gente sabe que existe, sim, infelizmente, né? E só vocês que passam que sabem, de fato, o que é essa sensação de você sentir algo diferente, mas não sabe nem explicar. Não sabe nem como falar sobre isso, abordar isso, né? Como é que você vai olhar para a pessoa? O que foi? Você está me olhando, né? Não tem como você chegar e tratar isso, principalmente com a pessoa que está te olhando de forma diferente, né? Aparentemente, só um momento. Aparentemente, às vezes a gente pensa que deve ser por algum outro motivo. Às vezes só quando a gente chega em casa e senta, porque a gente também não acredita que isso seja pela nossa cor. Isso não deveria existir, isso me deixa até emocionada. Mas aí quando a gente chega em casa e fala, nossa, não foi nem por isso, nem por aquilo, foi pela pele que eu carrego. E às vezes é tão estrutural que até aquela pessoa que te responde não... Como é que eu posso dizer isso? Não seria a intenção dela te ofender assim. É porque ela não vê pessoas pretas entrando num prédio daquele, é porque ela não vê pessoas pretas sendo médicas, né? Ela não vê pessoas pretas sendo grandes advogados. Nós temos muitos, né? Mas não com tanta frequência. Nós não vemos pessoas pretas psicólogas usando trança. Então, a gente tem a ausência dessa representatividade que é comum. Então, as pessoas, elas agem dessa forma e dói, viu? Não é uma coisa que é gostoso de sentir, a gente não compartilha isso com alegria, é uma coisa muito dolorosa, né? Porque antes, o que chega primeiro sempre é a sua pele, né? E as pessoas interpretam a gente como barulhenta, griteira. Não, nós estamos lutando para que isso acabe. Então, enquanto nós tivermos vozes, nós vamos deixar de ser delicadas, amáveis, e nós vamos gritar, e nós vamos lutar enquanto for preciso. Bom, a gente se despede de Cacau e Rolim de Moura, que vão perder aqui o nosso fim do bate-papo, mas até amanhã, se Deus quiser. Bom, você falou sobre a emoção aí, Elisiane, e eu consigo sentir essa dor, sabe? Apesar de não passar por isso, mas eu me solidarizo com vocês, eu imagino o quão triste é isso, sabe? E abraço, e quero que vocês sintam o meu abraço, né?
como desculpa a todos que passam por isso, enfim, a todos que fazem vocês passarem por situações como essa, porque eu imagino que é bem difícil mesmo. Então, eu, em nome de todos que passaram por isso, né, e que passam por isso, eu lamento muito de coração, viu? Imagino o quanto é triste, né? Você já também passou por isso, Esther? Já se sentiu dessa forma? Na verdade, é difícil uma pessoa negra não ter passado por um momento de racismo, né? Ou uma coisa explícita, ou esse racismo estrutural. É muito interessante destacar isso que a Elisiane colocou, que a gente sabe que não é uma intenção da pessoa, que ela não está querendo te discriminar, que ela não está querendo ser racista, mas é importante que a gente entenda que já é uma prática habitual, já está na nossa cultura, isso que é o racismo estrutural. Então, a ideia é que as pessoas brancas, esse sistema branco, como a Elisiane colocou, reconheça essas práticas. Não é um ataque pessoal, direto a uma pessoa, quando a gente comenta, ou quando a gente coloca uma situação, né? Mas é sobre esse contexto geral que a gente vive que nos afeta, né? E aí que a gente chama empatia, é o tentar se colocar no lugar do outro. É uma coisa que você não vive, que bom que não, mas outras pessoas vivem, né? E elas sofrem por isso. Eu acho que uma coisa que é bem interessante para ilustrar isso, como que isso afeta a vida da pessoa preta, do negro o tempo inteiro, muitas pessoas agora nessa pandemia começaram a desenvolver diversas alterações comportamentais, emocionais, pela insegurança de sair de casa, pela revolta com o governo, com esse medo, esse isolamento. Muitas alterações aconteceram. Pessoas pretas já vivem isso há praticamente o tempo inteiro. Quando vem notícias de pessoas negras que foram mortas injustamente, quando sentem esses olhares na rua, quando vem a pessoa atravessando a rua, né, quando ela passa. Então, isso vai formando a subjetividade da pessoa, vai criando a personalidade, vai criando um mal-estar que a pessoa vive constantemente, né, praticamente, né, acaba interferindo, criando transtornos mentais como depressão, ansiedade. Nós temos estudos que mostram a altíssima taxa de depressão e suicídio em pessoas negras, né, porque é uma situação muito complicada, muito pesada de ver e que existe. Então, por mais que a ideia da gente aqui é trazer para mostrar que existe, por mais que não seja algo como acontece nos Estados Unidos, né, que foi a comparação, mas afeta milhares de pessoas todos os dias, em todos os momentos. O racismo se manifesta de várias formas, né? Quais são essas formas, Esther? Quando a gente vai pensar na psicologia social, nós temos a escala de Alport, que é a escala que delimita os níveis de preconceito, que vai desde aquela brincadeirinha, sabe, aquela piadinha sem graça, sem nenhuma intenção de machucar, até o extermínio, como que aconteceu já em grupos que existe ainda, né, nos Estados Unidos e tudo mais, que é querer eliminar uma pessoa. E na nossa prática, aqui no nosso contexto do Brasil, a gente consegue ficar em vários desses níveis no nosso dia a dia. Como, por exemplo, fazer piadinhas sobre o cabelo, né? Ai, cabelo de bombril. Isso é um tipo de racismo, né? Até nosso próprio entendimento do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente acha bonito, do que não é. Ah, eu prefiro um nariz fino, eu acho mais bonito. Por que você acha um nariz fino mais bonito e não um nariz mais largo? Por que você acha um cabelo liso, um cabelo ondulado mais bonito do que um cabelo crespo? Sabe? O racismo está presente nesses gostos também, nessas preferências, porque foi entendido que o preto é feio, que o preto é inferior, que o preto é menor. Então, eu vou querer me aproximar daquilo que é considerado belo e atrativo, né? Como a Elisiane também colocou, muitas vezes a pessoa vai na loja e tem dinheiro para comprar e não é bem tratado. Isso, várias pessoas podem te trazer esse mesmo relato, é uma coisa muito comum. E aí está associado também como se o preto não tivesse condições de ter uma vida satisfatória, né? Preto é sempre pobre, preto é sempre uma pessoa que não consegue ascender na vida, né? Tem sempre coitadinho. Vejo uma pessoa no prédio, é a babá, é a empregada, nunca vai ser a dona do apartamento. Então são nessas situações que a gente vai percebendo de uma forma muito sutil, que não é a pessoa, se você fala com a pessoa, ela não vai dizer, não foi isso. Sim, eu sei que não foi, mas a tua intenção direta, mas a tua construção social foi criada a partir dessas bases racistas, né? A questão da predileção, por exemplo, existem vários estudos e pesquisas que já mostram. Existem duas pessoas, um negro e um branco, que vão atrás de uma vaga de emprego. A chance do branco conseguir é muito maior
sabe, tendo a mesma capacidade, tendo o mesmo currículo, enfim, né? Então são todas essas questões que permeiam o nosso dia a dia, que permeiam a estrutura da nossa sociedade que foi construída numa base racista. Bom, vocês querem deixar o contato para quem quiser tirar alguma dúvida? No Instagram, enfim? O meu Instagram é Esther Miria, sou psicóloga, né? Então falo sobre muitas questões além dessas, né? Sobre como que é a nossa subjetividade, como a gente lidar com essas funções, com essas situações que nos assolam, né? Então pode ir lá, que o que eu puder ajudar, estou disponível. E você, Elisiane, você é youtuber, é isso? Também. Oh, que legal! Lá no meu canal eu falo mais sobre essa questão da maternidade, né? Falo sobre os meus estudos. E no meu Instagram eu utilizo sempre para falar sobre cabelo, sobre não sei o quê, porque o negro tem muito mais o que oferecer, né? A gente também gosta de falar sobre moda, a gente não gosta só de falar sobre racismo, né? Mas quando é necessário, a gente se levanta e a gente deixa o nosso lado delicado e a gente toma a voz, e a gente toma a frente e a gente se transforma para defender os nossos, né? Então, lá no meu Instagram eu abordo sobre tudo um pouco, é uma mescla, né? E eu convido vocês, se vocês quiserem, assim, a gente sempre está aberta a ensinar os que de verdade querem, né? Os que meio de mentira não, mas os que de verdade querem, a gente está aqui, né? Eu acredito que a educação, ela transforma em todos os sentidos. Qual que é o seu Instagram? Elisiane Berberian. Perfeito, tá? Então sigam as meninas para mais informações, para esclarecer alguma dúvida e também ver o que elas fazem no trabalho delas aí na internet, tá bom? Obrigada, meninas, viu? Obrigada mesmo, de coração. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, então, um bate-papo muito legal, né, Renata? E como é bom a gente trazer esse tipo de debate para a televisão e aqui para o nosso programa, né? Olha,